A palavra que eu vou ministrar hoje chama-se o batismo no Espírito Santo. Olha que benção. Entendeu porque foi mover hoje, né? A palavra, o batismo no Espírito Santo. Amém? Para começar, né, antes de chegar no batismo do Espírito Santo, eu queria falar um pouquinho sobre o mover do Espírito Santo no Velho Testamento, que não chamava o Espírito Santo, mas sim o Espírito de Deus. Quando o Espírito de Deus, o Espírito da parte de Deus, o Espírito de Deus vinha sobre os seus servos, onde recebia unção para determinadas ações, como profetas, reis, né, e muitas outras funções que existiam naquela época, né. Falando do rei Davi, o rei Davi, ele recebeu o Espírito de Deus, né, a unção de capacitação para vencer demônios e para derrubar gigantes. Por que vencer demônios? O rei Saul estava demoniado, e o Davi tinha o poder de chegar lá e tocar a sua harpa, e o demônio ter que sair. Já tinha ali o ministério de libertação, através do rei Davi, né? Não era rei nessa época, né? Ele, depois, derrotar o gigante, Golias. E depois, Deus o capacitou a governar. Você que sabe essa palavra aí em 2 Samuel 8,15? 2 Samuel 8,15. Então, Deus sempre capacitando. Por que Davi? Por que ele recebia as capacitações? Porque o homem segundo o coração de Deus. Embora Davi pecou gravemente, pagou pelo erro dele, mas Davi não cansava-se de buscar a Deus. Quantos salmos ele escreveu de arrependimento? Por que ele era um homem segundo o coração de Deus? Porque um homem que se arrependia. Ele pecava sim, mas ele se arrependia. Olha o que fala aqui em 2 Samuel 8,15. Davi reinou sobre todo Israel, administrando o direito e a justiça a todo o seu povo. Aqui, depois de muitas guerras, Davi foi um homem de guerra. Ele conquistou várias terras, várias nações. E ali, a partir do momento que ele conquistou várias nações, Deus deu para ele o poder, deu a unção dele para governar, sobre, administrando o direito e justiça sobre todo o povo de Israel. E ele perseverou, buscando a Deus, buscando a presença de Deus, e não se saciou, buscando mais, cada vez mais. Porém Saul, o que aconteceu com Saul? Saul recebeu o mesmo espírito de Davi, do rei Davi, o mesmo espírito que foi sobre o rei Davi, antes tinha entrado sobre Saul. Só que o que aconteceu com Saul? Saul não perseverou, ele abandonou, ele esqueceu, talvez o ego dele subiu, ele temeu aos homens em vez de temer a Deus. É o mesmo espírito. O que faltou em Saul? Saul faltou o temor a Deus, temer a homens em vez de temer a Deus. Todo mundo conhece a história de Saul? E nós temos que buscar novas experiências todos os dias. Achar que, eu fui batizado pelo Espírito Santo, fui batizado com fogo, tenho dons agora, e você achar que está bom, está ótimo, pronto, agora eu posso ficar tranquilo, meu céu está garantido, o céu, não, você tem que buscar mais, e cada vez mais, e não pode saciar. Amém? Glória a Deus. Agora, trazendo para o Novo Testamento. Agora, é o Espírito Santo de Deus. Amém? Mudou, agora é o Espírito Santo, o prometido, Para entendermos a Trindade, para nós entendermos qual o ministério do Espírito Santo, falar sobre a Trindade, que é três, Pai, Filho e Espírito Santo, que é só um, que é três. Dá para entender? Difícil de entender, não é mesmo? Igual, esse dia eu vi uma discussão na internet, 2 pastores discutindo em debate na internet, um dizendo que é um, o outro falando que é 3. 1 hora discutindo, eu fiquei quisnudo, não aguentei, para. Só pegar os dois que estão discutindo e juntar os dois juntos, fazer um homem só. Juntar os dois, na ideia dos dois, formar um. Que é um e é 3, é a mesma coisa. Para nós entendermos, como se fosse a água. A água, estado líquido, estado sólido e estado gasoso.
3. A água, estado líquido, é Deus, estado sólido é Jesus, e gasoso é Espírito Santo. É a mesma coisa, não é água do mesmo jeito? Isso. Agora, para nós entendermos a palavra agora, olha que a palavra é maravilhosa. Pode projetar, por favor, lá em Efésios, capítulo 4, versículo 6. Efésios 4, 6. Olha você que a palavra de Deus é perfeita. Olha o que fala ali, ó. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e age em todos. Entendeu o que falou ali? Não, né? Vou explicar para vocês. Então está falando um só Deus e Pai de todos. Pronto. Deus Todo-Poderoso. O qual é sobre todos. Está falando de quem? De Deus. Sobre todos. Deus Todo-Poderoso. Aí vem lá. Age por meio de todos. Jesus. Ali vem no final. E está em todos. O Espírito Santo. 3. Está vendo como é que a palavra é maravilhosa? Como Deus ele responde, ele fala. Precisamos de quê? Para interpretar a palavra de Deus. Precisa de oração, precisa de entendimento. Para Deus revelar o que está escrito. Para Deus está falando o que aqui? Deus revelando a Trindade. O Pai, que é um. É o Pai que é Pai, é Filho e é Espírito Santo ao mesmo tempo. Que é 3 também, porque é 3 pessoas diferentes, não é mesmo? E para nós entendermos o ministério do Espírito Santo agora. Não falo do batismo de fogo, o batismo que vem do Espírito Santo. Jesus, no ministério de Jesus, o que Jesus fazia? O que ele mais fazia, Jesus? Glorificar o Pai. O Pai, Deus, ele era doce na boca de Jesus. Concorda comigo? Você vai ler os evangelhos, e Jesus o tempo todo falando do Pai, glorificando o Pai, exaltando o Pai. Jesus glorificando a Deus. E o Espírito Santo? Ele veio para quê? Para glorificar Jesus. Entendeu? Jesus glorifica o Pai, e o Espírito Santo glorifica Jesus. E nós glorificamos 3 através de Jesus. Porque sem Jesus nada podemos fazer. Sem Jesus não há conexão a Deus e nem ao Espírito Santo. Porque nós chegamos até o Espírito Santo através de Jesus. Ao aceitarmos Jesus como o único Senhor e Salvador de nossas vidas, nós automaticamente começamos a receber o Espírito Santo. E quando nós passamos pelas águas, mais do Espírito Santo. Depois, quanto mais você busca Deus, mais você recebe o Espírito Santo. São doses que você vai receber no Espírito Santo, até o ponto de você transbordar o Espírito Santo. Não basta você estar cheio do Espírito Santo, você tem que transbordar. Onde você andar por aí, você tem que andar e transbordando o Espírito Santo. Essa é a função nossa. Se você não estiver transbordando, está errado. Amém? Então nós glorificamos a Jesus, glorificamos a Deus e glorificamos ao Espírito Santo através do Filho, que veio aqui para pagar o alto preço por nós naquela cruz. Por isso que Jesus veio cumprir a missão dele, de morrer naquela cruz, derramar o sangue naquela cruz, para que nós tenhamos vida, para que nós venhamos ter ligação entre nós e Deus novamente, porque o homem lá no Éden, ele perdeu a conexão com Deus. Quem que recebia o Espírito Santo no Velho Testamento? Somente os profetas, ou aquele que escolhido a dedo. Davi era um profeta também, escrevia salmos. Então, eram alguns que recebiam o Espírito Santo, que na verdade era o Espírito da parte de Deus, que falava. E hoje, coisa maravilhosa, Jesus veio e conectou o homem a Deus. E hoje o Espírito Santo está para todos que queiram receber do Espírito Santo. Amém? Existem 2 batismos. Um com água e o outro com fogo. O profeta João Batista foi um dos maiores profetas, que veio preparar o caminho para o nosso Messias, Jesus Cristo. Chegou e falou assim: eu batizo com água, mas virá aquele que virá após mim, que batiza com fogo. Mas Jesus, ele fez o quê? Quando ele subiu, ainda não tinha sido batizado com fogo, ninguém com fogo, a não ser o próprio Jesus, que era o Todo-Poderoso, ele era 100% Deus, 100% homem. Mas Jesus, antes de subir ao céu, antes de ser assunto ao céu, ele falou assim: eis que virá, entre alguns dias, virá o Consolador, eis que virá aquele que irá batizar com fogo.
E lá em Pentecostes, 50 dias após. O que é Pentecostes? Penta, né? 50. 50 dias após a Páscoa. Que é a morte de Jesus. Para nós é a morte de Jesus, né? Para os judeus continua sendo lá a libertação do povo do Egito. E ainda estou esperando o Messias chegar ainda, né? Misericórdia, né? O Messias já passou 2000 anos aqui, já veio há 2000 anos, está reinando sobre a terra, reinando sobre nós. E o judeu está lá esperando o Messias ainda. E lembrando, né, que os dons, eles são dados até por os ímpios, sabia? Quantos ímpios lá fora têm dons e vão ser cobrados diante de Deus? O que você fez com os dons que eu te dei? Uma voz maravilhosa, né? Canta maravilhosamente bem, um dom de Deus, está cantando para o diabo lá fora, um dom, recebeu o dom de Deus, e muitos outros dons. E quando a pessoa tem dom espiritual, sabe o que acontece? Satanás usa para ele, esses pais de santo aí, que tem dom espiritual, pai de santo, tem, ele recebeu, já nasceu, já, tem uns que já nascem com um dom do Espírito Santo, outros recebem depois, mas aquele que já nasce com o Espírito Santo, Satanás vai lá e pega para ele, vai trabalhar para mim, até que um dia, né, alguns aí converte e vem fazer a obra para Deus, que já tem um dom, e Deus faz isso. E o fogo de Deus é um, certo? Concorda comigo? O fogo de Deus é um fogo só? O mesmo fogo que batiza no Espírito Santo é o mesmo fogo que matou Ananias e Safira. Concorda comigo? Ou é dois fogos, um que mata, outro que batiza? Não, é um fogo só. O fogo do inferno é outro fogo? Não é outro fogo, é mais um fogo. O Deus foi lá e acendeu o fogo do inferno. Satanás não manda na casa dele. E o fogo que purifica? O fogo que queima palha, feno e madeira. E purifica o ouro, a prata e as pedras preciosas. Não é o mesmo fogo que queima o feno, a palha, a madeira? É o mesmo fogo que purifica o ouro, a prata e as pedras preciosas? É um fogo só. Então é um fogo, é um. O que nós precisamos ser é prata, ouro ou pedras preciosas. Se você for madeira, você vai queimar. Se for palha, aí vai sumir. Se for feno, acabou. Então, nós temos que procurar ser, no mínimo, prata. Porque a prata, o ouro e a pedra preciosas passam pelo fogo. Porque será provado. As suas obras serão provadas no fogo. Se a sua obra for madeira, já era. Não tem efeito. Vai queimar. Então, mas essas obras têm que ser aqui. E nós estamos, porque tem falando, desce fogo do céu, me queima, Espírito Santo, me queima. Se você estiver em pecado, cheio de palha, o que vai acontecer? Bem, se tiver palha e tiver ouro, beleza, né? Deus vai queimar a palha e sobra o ouro. Maravilha, né? Mas que queima a palha. O que é a palha? O pecado, as más obras, que não vai passar pelo fogo. Mas que queima, eu falo assim, quando eu oro muitas vezes, né? Eu sei que meu discípulo sabe disso. Eu mando queimar a palha, a feno e a madeira. Queima tudo. Queima, purifica, aí sobra, né, o que for, se for prata, ou ouro, ou pedra preciosa, que venha purificar, e venha ser purificado, é o pecado, que se limpa, que limpa, e assim tem que ser. Então, pede para Deus, limpa, venha com o teu fogo, me queima, me purifica, me ajuda a ser santo, porque onde você é santo, é onde você está sendo limpo, com o fogo de Deus. Agora, se não tiver nada de preciosidade em você, e tiver só madeira, sinto muito, amém? Mas não pode, nós somos cristãos, amém? E temos que ser cheios do Espírito Santo. Glória a Deus. E a primeira evidência do batismo, do batismo de fogo, né? Uma das, na verdade, aqui realmente parece, é o batismo em línguas. Porque é um batismo que ele é evidenciado totalmente. A pessoa começa, ele é batizado em oração de línguas, ela começa já a gritar e orar em línguas. Quando você é batizado com dons de cura, por exemplo, você só vai descobrir que você foi batizado com dons de cura quando você for orar para alguém e a pessoa foi curada. Opa, a pessoa foi curada. Opa, eu tenho um dom de cura. Mas o dom de línguas não, ele é muito evidente. Depois tem outros dons, que talvez o dom ele é evidente para todos, né? Porque de repente no momento de batismo, você começa a orar em línguas, todo mundo está vendo que você foi batizado com oração em línguas. Então é o único praticamente, né, que
que é evidente. Mas se você não ora em línguas, não quer dizer que você não é batizado. Que algum batismo, se você não tem nenhum batismo de fogo, busca Deus. Deus vai te dar um batismo, Ele deu pelo menos um. Quer ver um dom que Deus dá para todos, maravilhosamente bem, que todos têm que ter esse dom? Batismo de evangelismo. O dom de evangelismo. Esse dom todo mundo tem que ter ele. De ganhar uma alma, porque se você não evangelizar, como é que você vai frutificar? Como é que você vai dar frutos se você não evangelizar? Chegar em alguém, falar de Jesus para pessoas, falar de o amor de Jesus para pessoas, falar, né, das misericórdias, falar também da justiça de Deus. Dons, lá em 1 Coríntios fala dos 9 dons, mas ali fala de 9 dons específicos, mas se você for continuar lendo as cartas de Paulo, né, você vai ver lá que são vários dons, só que todos os dons estão ligados a esses 9 dons. Dom de sabedoria, ligado, dom de conhecimento ligado ao dom de sabedoria. O dom de discernimento de espírito está ligado ao dom de sabedoria. O que é discernimento de espírito? Você discernir o que é certo e o que é errado. Não adianta você ter o dom de sabedoria, mas você não conseguir discernir o que é certo e o que é errado. Mas então está faltando uma coisa aí. Então tem que unir os dons a algo, né? Então, o dom de interpretação de línguas, e fala também o dom de línguas e interpretação de línguas, que é importante ter os dois, embora a interpretação de línguas é um dom muito difícil, um dom raro de se ver. Mas está faltando, né, nas igrejas o dom de interpretação de línguas. Porque quando tiver alguém orando em línguas, que alguém possa interpretar. Dons de ensinar, dons de ministrar, tem até dons de ser diácono, dons de ser pastor, dons de ser apóstolos, não o apóstolo do jatinho, né? Mas o apóstolo, aquele que é missionário, que está na guerra, né? A Sara não tem um cargo de apóstolo, né? Se tiver, vai ser o nosso bispo Raul Dorvale, que é o nosso apóstolo. Mas é um dom também, é um ministério, dom de evangelizar, de pregar, de estar na guerra. Amém? Dom de intercessão, olha que maravilha. Estou precisando de intercessores, estou precisando de guerreiros. O dom de intercessão é um ministério que poucas pessoas querem participar dele. Por quê? Eu creio que seja porque é um ministério pesado, porque é um ministério que está à frente da batalha, é o dom de estar em infantaria. O que é infantaria? Infantaria é o que está à frente da batalha, é o primeiro que leva o tiro, né? É quem está na intercessão. Então precisa de pessoas santas para estar na intercessão, que a pessoa em pecado na intercessão vai apanhar, vai levar tiro e vai machucar. E a intenção não é essa, né? A intenção é estar na guerra e sair ileso dessa guerra. Amém? Glória a Deus. Uma pergunta para a igreja. Cuidado com a resposta. Responda só para você. Podemos receber o batismo de fogo antes do batismo nas águas? O que você acha? Podemos receber o batismo de fogo antes do batismo nas águas? Porque existe o batismo nas águas e o batismo de fogo. As águas, como o pastor João Batista fez, né? Que quando você passa pelas águas, você recebe uma porção muito grande do Espírito Santo. Ali, eu mesmo, quando eu não entendo até hoje por que eu demorei tanto para batizar. Eu levei mais ou menos 1 ano, 3 meses, 1 ano, 4 meses para me batizar. Eu neguei, não perdi um culto. Não perdi um culto. Mas eu demorei mais de ano para me batizar, eu não entendo até hoje. Mas quando eu batizei, você não tem ideia, a mudança que eu tive na minha vida. Foi drástica a mudança na minha vida. Eu enchi do Espírito Santo. Agora eu pergunto, tem como receber o batismo de fogo antes do batismo das águas? Vou responder para vocês e vou mostrar na palavra. Vou contar um testemunho aqui, não meu, né? Tio da minha esposa. Eu penso num homem ímpio. Eu sei que ele vai assistir depois isso aí, que eu vou mandar para ele assistir. Penso num homem ímpio, que ele fala, ele era ímpio demais, entendeu? Toda coisa errada que existe nessa terra ele fez. Ele fala, eu fiz tudo atrapalhado, e fazia, né? Até o momento que ele entrou dentro da igreja. E a esposa dele estava doente, com câncer. E ela converteu. E ele não pisava na igreja por nada. Ele levava ela na porta e saía. Não entrava na igreja por nada. Odiava a igreja, odiava o crente, mas ele levava a esposa dele até a porta da igreja. E teve um belo dia que ela estava tão debilitada que ela precisou de ajuda para entrar na igreja e chegar a sentar na cadeira. Aí ele prontificou e levar ela até a cadeira. Aí chegou, estava lá mesmo, deixa eu sentar aqui, então eu vou ver isso aqui. Para você ter ideia,
ele saiu daquele culto batizado com fogo. E quando ele contou essa história, eu fiquei confuso. Como assim, Deus? Eu não pode isso? Ele não tinha que passar pelas águas primeiro, para depois ser batizado com fogo? Aí Deus me levou a palavra. Está lá em Atos 10, 44. Projeta para a gente, por favor. A história de Cornélio. Atos 10, 44. Cornélio era um homem, não era judeu, a família dele não era judeu. E naquela época, os apóstolos só pregavam para judeus. Para eles, só os judeus eram salvos, a palavra era só para os judeus. Aonde Deus mostrou para Pedro, não, eu tenho a palavra para todos, eu tenho a salvação para todos. Aí fala assim, ainda Pedro falava essas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos que ouviam a palavra. Põe o próximo. E os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo. Próximo. Pois os que ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus, então perguntou a Pedro: porventura pode alguém recusar a água para que não sejam batizados, esses que, assim como nós, receberam o Espírito Santo? Entendeu ali? O apóstolo Pedro chegou pregando esqueci o nome dele agora aqui, Cornélio. Pregando para Cornélio, a família de Cornélio. E ali na pregação, ali, a família já recebeu o Espírito Santo, o fogo, já recebeu o batismo. Aí de repente ele viu que era maravilhoso. Para ele, mas eles não judeus não são. Ficaram maravilhados com aquilo. E falou para ele assim: então agora vocês podem recusar as águas? Ali fala em seguida, vai falar que eles foram todos batizados com as águas. Mas esse é caso raro, caso raríssimo. Eu só conheço um caso, que eu acabei de contar para vocês. É raríssimo. Mas o primeiramente, batismo, é nas águas, para que você venha receber as porções do Espírito Santo e venha, até que você venha buscar o batismo de fogo. E essa é a intenção, buscar o batismo de fogo, que todos venham buscar o batismo de fogo, desejar o batismo de fogo, e fazer para que venha receber o batismo de fogo, porque se você estiver em pecado, não tem como receber o batismo de fogo, e Deus ele dá conforme a vontade dele mesmo, mas a palavra diz que você tem que buscar também, você pode até escolher os dons que você quer, eu já escolhi um tanto aí, mas não recebi ainda não, mas Deus vai dar, é conforme a vontade dele, a nossa vontade, amém? Então, eu queria que vocês abrissem lá em Atos 2, 1. Atos 2, 1. Agora eu falo para vocês, igreja. O que eu vou ler aqui agora, você crê? Todo mundo sabe que Atos 2 fala do batismo, o Pentecostes. O grande mover do Espírito Santo, quando ele chegou sobre aquele povo que estava orando, tinha mais ou menos 120 pessoas numa sala, orando, com muito medo de sair para fora da sala, mas orando ali fervorosamente. E você crê que isso aqui é para os dias de hoje? Você crê? Porque isso aqui, que muitas igrejas pregam, que isso aqui é só para eles, só para aquela época, não é para os dias de hoje. E como assim não é para os dias de hoje? É assim, tudo que está aqui na palavra de Deus é para os dias de hoje, e sempre foi. E nós podemos chegar diante de Deus e falar: Deus, eu quero isso aqui para a minha vida, eu quero isso aqui para a minha vida, para a minha igreja. Assim como os apóstolos viveram esse momento maravilhoso de Pentecostes, que nós devemos viver também, a nossa igreja, viver esse momento de Pentecostes, em nome de Jesus, amém? Vamos ler aqui, eu vou ler aqui na minha versão, está assim, Atos 2, 1. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar, e de repente, veio do céu um som, como um vento impetuoso, quer dizer, um vento muito forte, um vento de muita violência, e um som de muito barulho também, e encheu toda a casa na qual estavam assentados, e viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Uma pausa aqui. Que línguas era essa? Um oral diferente do outro? Será que é isso? Você já viu
as pessoas orando em línguas, todo mundo ora igualzinho. Tem o Labarachuri, né? Tem o Surianda, né? Qual mais? Você viu, tem diversidades de línguas. Charamanaya. Né? Você vê que cada um que vai orar em línguas, ele ora de uma forma diferente. Mas você vê que é do Espírito. É do Espírito de Deus, que capacitava a orar. Interessante, quando nós temos o discernimento de Espírito, né, eu vou continuar lendo aqui, pode deixar na tela. Quando nós temos o discernimento de Espírito, e quando alguém ora, já aconteceu que aqui na igreja, muito tempo atrás, muito tempo, e estava um mover grande aqui, e o povo orando em línguas, aqui no altar. E de repente eu ouvi uma oração em línguas muito estranha, mas assim, estranha e diferente daquilo que costumava ouvir. E o que eu fiz? Falei, está estranha essa oração em línguas. E eu, né, todo mundo, aquele barulho todo, e eu em voz alta repreendi. Parou, na hora. Quer dizer, Satanás também tem orações em línguas, a dele, né? Mas é diferente. E nós, com o discernimento do Espírito, nós fazemos o quê? Nós identificamos a oração que vem de Satanás. Então, nós temos que pedir a Deus discernimento de Espírito. Amém? Continuando aqui. Versículo 5. Havia em Jerusalém judeus tementes a Deus, vindo de todas as nações do mundo. Ouvindo-se este som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Uma pausa aqui. Interessante que a oração de línguas é essa, né, que eu citei alguns exemplos aqui. Mas ali havia muitos estrangeiros de línguas, não, eram judeus mesmo, judeus, só que eles moravam fora e vinham falando línguas estrangeiras, que não entendia a língua hebraica. E ali o que aconteceu, naquele momento de oração em línguas, eles entendiam na sua própria língua. É como se eu estivesse orando em línguas aqui em cima, e tivesse vários estrangeiros aqui, cada um numa nação diferente, e eu entendesse na língua deles a minha oração. E eu estivesse pregando para eles, entendendo o que aconteceu lá. E hoje, acontece isso também no nosso meio hoje. Eu já vi muitas histórias aí, de pessoas de estar orando em língua, de repente uma pessoa que é de outra nação, de repente começar a entender, ou até mesmo uma pessoa pregando a palavra no português, e uma pessoa estrangeira ouvindo a língua dele, falando, mas o pastor Lê está falando na minha língua. Esse é o poder de Deus. Dons do Espírito Santo, é o fogo se manifestando sobre a igreja. Eu ouvi, a pessoa não falava na língua, eles entendiam na língua deles. Aqui está falando aqui. Amém? Versículo 7. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam, acaso não são galileus esses homens que estão falando? Né, os estrangeiros falando, né? Então, como os ouvimos, cada um de nós, em nossa própria língua materna? Partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia e Capadócia, Ponto e da província da Ásia, Frígia e Panfilha, Egito e das partes da Líbia próximos a Cirene, visitantes vindos de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, crentes e árabes, nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Vem o que eu acabei de falar? Falando que eles ouviam tudo na sua própria língua. Isso é maravilhoso, poder de Deus. Versículo 12. Atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros. O que significa isso? Alguns, todavia, zombavam deles e diziam, estão todos embriagados. Todos embriagados. O que eles falaram? Os ímpios lá no meio, né, que não estavam muito acreditando no que está acontecendo, falaram, esse povo está tudo bêbado, está tudo embriagado, olha você vê. O que o bêbado faz? O bêbado faz barulho, não faz? O bêbado incomoda, não incomoda? E o embriagado do Espírito Santo faz o quê? Barulho também. Incomoda o inferno, incomoda Satanás, incomoda o ímpio. Já viu um ímpio ficar incomodado com nós? Já viu? Então, incomoda, embriaga-se do Espírito Santo e incomoda o ímpio, incomoda o inferno, em nome de Jesus. Amém. Onde que eu parei aqui?
14, né? Então Pedro levantou-se com os 11, e em alta voz dirigiu-se à multidão: homens da Judéia e todos que vivem em Jerusalém, deixe-me explicar-lhes isto, ouçam com atenção. Estes homens não estão bêbados, como vocês supõem, ainda são 9 horas da manhã. Pelo contrário, isto é o que foi predito pelo profeta Joel. Ele está falando lá que isso que aconteceu agora foi o profeta Joel que falou, e está acontecendo naquele momento, Pentecostes. Assim, 17: nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos, os seus filhos e suas filhas profetizarão, os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Mostrarei maravilhas em cima do céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. Amém. Aplausos, Senhor Jesus, amém. Glória a Deus. Glória a Deus. E Deus, Ele quer isso aqui para esta igreja. Não só para esta igreja, para todas as igrejas. Mas nós estamos aqui hoje, diante de Deus, com uma palavra dessa maravilhosa, falando do Espírito Santo, do batismo de fogo. Que Deus venha derramar fogo hoje, assim como foi a canção, a última canção, que venha fogo do céu. Desce fogo do céu, que venha queimar esse altar aqui, que venha queimar toda a palha, todo o feno, toda a madeira que está sobre nós, que venha ser queimado, e nós vamos ser purificados, toda a prata, todo o ouro e toda a pedra preciosa que está em nós, estamos purificados esta noite, em nome de Jesus, glória a Deus. E a descida do Espírito Santo foi evidenciada por 4 manifestações, nós lemos aqui agora. Então, a descida do Pentecostes, daquele mover lá, naquele quarto, onde tinha 120 pessoas, mais ou menos, foi evidenciado por 4 manifestações. A primeira, que está lá no versículo 2, que veio um som, como de um vento impetuoso, um vento muito forte. Então, se veio um vento muito forte, barulho, e o povo lá de fora, os ímpios lá fora, fala assim: Deus não é surdo, esse barulho todo na igreja, Deus não é surdo mesmo. Agora, eles podem fazer barulho para Satanás, não pode? Eles fazem o barulho deles lá, nas suas festas, e nós temos que ficar quietinho? Não, assim como foi em Pentecostes, foi barulho, foi vento impetuoso, foi um som muito forte, com violência, foi algo estrondoso, e ali as pessoas embriagadas, fazer o quê? É muito barulho mesmo. É para Deus que nós fazemos, não é para nós, não é para os homens, não é para o ímpio, é para Deus que nós fazemos, é barulho sim, amém? É glória a Deus. Segundo, a evidência, está no versículo 3, que é línguas de fogo. Naquele momento foi evidenciado ali, durante o vento impetuoso, o som, e as línguas de fogo, parecia as línguas entrando naquele ambiente, e entrava sobre as pessoas, e ia sendo batizada. Talvez você não vai ver essas línguas de fogo, talvez, quem sabe Deus pode mandar essas línguas de fogo aqui hoje, e encher esse lugar, e você vê evidentemente as línguas de fogo, mas que venha a ser batizado, assim como foi batizado lá em Pentecostes. Amém? Terceira evidência, no versículo 4, que é as línguas estranhas. Acho que ali começaram a falar línguas estranhas, foi a evidência ali, de ouvir, de falar as línguas, e a língua estranha é algo que não edifica o próximo, edifica somente a si próprio. A língua estranha, o apóstolo Paulo fala assim, que dos 9 dons, o menor deles é a língua estranha. É menor. Se você tiver um outro dom, você está acima de quem está orando em línguas. Mas que bom orar em línguas e ter outros dons também, não é mesmo? Quem sabe você pode ter os 9 dons, olha que maravilha. Dons de maravilha. Ressuscitar morto. Estragador de velório, olha que beleza. Chega no velório, acaba com o velório. Chega lá, levanta e anda. Aí o morto sai do caixão e sai andando. Estragador de velório, isso é maravilhoso. É dons de maravilhas. Os apóstolos tinham os 9 dons, e eu hoje não conheço ninguém que tem os 9 dons, mas quem sabe eu vou conhecer, quem sabe sou eu,
Eu quero, se Deus quiser, em nome de Jesus. Amém? Então, dons de línguas, que é um dom que você edifica a si próprio. Orar em línguas. Se você ora em línguas, não perca o teu tempo não. Ore em línguas. Ore a Deus, faça um momento de oração e entre em oração em línguas. Você nem sabe o que está falando, não tem problema. Portanto, a palavra diz que você está edificando a si próprio. Maravilha, glória a Deus por isso. Amém? E o quarta evidência, né? Que aconteceu lá, que está no versículo 4 e o 15, que eu marquei aqui, que é o que? A embriaguez pelo Espírito Santo, que foi algo que foi manifestado naquele momento, até que eles saíram para fora, para poder pregar a palavra, para fazer o mover, para passar tudo aquilo para as pessoas que estavam lá fora, e o povo achou que estava bêbado. Está todo mundo bêbado aqui? O que é isso? Mas esse é o mover do Espírito Santo, como diz a palavra, né? A palavra de Deus é loucura para os homens, e vai continuar sendo loucura até o último dia dessa terra. Então, se embriague mesmo do Espírito Santo, ao ponto de você não perder o controle do teu corpo. Você já viu, todo mundo que já teve um momento, de todo mundo se perder o controle do corpo, de entrar no êxtase, né, do Espírito Santo? Todo mundo tem uma experiência dessa? Peça para Deus, você vai ter uma experiência dessa. Você mesmo, precisa ver, não. Você não vai ver, não. Você vai ter essa experiência de você não controlar as tuas pernas, você não controlar a tua boca. O Espírito Santo vir com aquela embriaguez de você. Quem vê de fora vai achar, está bêbado lá, é crente ainda, está bêbado ainda. Não, está bêbado sim, bêbado do Espírito Santo. E vou comandar o inferno, em nome de Jesus, amém? Então, eu creio que nos últimos dias, a igreja receberá mais poder. Mais poder. E nós temos que fazer o quê? Começar a frutificar hoje. Frutifique. Não deixe de dar frutos. Que a palavra diz, aquele que não der fruto, será arrancado, será cortado da videira. Então, dê fruto, peça a Deus sabedoria, discernimento de espírito, peça a Deus dons espirituais, peça a Deus que Ele venha trazer dons para que você venha edificar a igreja, para que você venha exaltar o nome do Senhor. Somente para isso, você não pode receber dons e você receber a glória para si mesmo, jamais faça isso. Porque eu já vi pessoas que têm um dom do Espírito Santo e começar a se exaltar a si próprio. Mas Satanás, sabe o que ele faz lá no mundo? Ele pega as pessoas que têm dons e ele dá a glória para a pessoa. Deus não faz isso. Deus, Ele dá a glória somente a Ele. Então tudo que nós fizemos, tudo que Deus nos dá, nós devolvemos a Ele, porque toda a honra, toda a glória, todo louvor, adoração, poder, toda a majestade, toda a autoridade é do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Que nós possamos ser humilde diante de Deus, para fazer a obra dele nessa terra, fazer a obra para que seja glorificado o nome de Jesus, para que isso viemos, como o Espírito Santo veio para glorificar Jesus, nós vamos glorificar a Trindade em nome de Jesus, assim como Deus foi doce na boca de Jesus, o Deus Pai foi doce, que o Senhor Jesus Cristo esteja doce na nossa boca, o tempo todo, o dia todo, possamos estar em espírito de oração, vigiando, orando, buscando a Deus o tempo todo, para que nós venhamos dar brecha para Satanás, ele venha, que ele possa fugir de um crente fervoroso, cheio de embriagado do Espírito Santo, amém? Glória a Deus. Eu convido a igreja a estar de pé, nesse momento, para que essa noite você possa desejar o batismo, aproveitando essa palavra hoje, aproveitando esse momento, né, de batismo de fogo, que o louvor hoje foi maravilhoso, o ambiente foi maravilhoso, né, o pastor Samuel fez um momento maravilhoso aqui, não sei se você sabia da palavra, se a palavra era batismo do Espírito Santo, acho que nem sabia a palavra, se a palavra era essa, de repente Deus conduziu um momento desse, eu fico pensando assim, Deus, você está no controle de todas as coisas, se você deseja o batismo de fogo, se você quer, que todos que querem esse batismo, que todos querem poder, que a palavra fala assim, que você tem que buscar poder de Deus, poder através do batismo de fogo, para que venha ser glorificado e exaltado o nome de Jesus, para que venha santificar a igreja, que venha glorificar a igreja, que venha Deus fazer que a igreja cresça. E os dons é para isso, somente para isso, mas ninguém seja exaltado, pode ser alguma. Se você deseja hoje o mover do Espírito Santo na tua vida, se você já é batizado no fogo, vem buscar mais um dom. Se você não é batizado, vem buscar outros dons. Então você já tem dons, mas você não sabe. Mas vem pedir para Deus, me revela qual o dom que eu tenho. Fala nitidamente qual o dom que eu tenho. Qual que é o dom que arde no teu coração.
Eu sei que tem um dom que arde no teu coração, uma vontade no teu coração, e você pode pedir para Deus, diante de Deus: Deus, eu quero esse dom aqui, esse dom aqui eu quero, e eu quero mais dons, se você tem para mim, eu quero também, para que esses dons, Ele venha nos fortalecer, porque quando nós fazemos a obra de Deus, nós fortalecemos, nós nos enchemos mais do Espírito Santo, e quanto mais a obra nós fazemos, mais nós transbordamos, e mais nós vamos andando pela rua, nós vamos andando nos lugares que nós temos que ir, eles vão transbordando no Espírito Santo, e as pessoas veem isso em nós, as pessoas veem o Espírito Santo em nós, veem que essa pessoa é diferente. Por que ele é diferente? Porque ela está transbordando no Espírito Santo. Ou muitas vezes ele se incomoda, onde você está, você vai se incomodar pessoas, e é isso mesmo, é para incomodar mesmo, em nome de Jesus. E se você quer, vem aqui à frente, vem aqui à frente, em nome de Jesus, que venha ser ministrado hoje os dons do Espírito Santo, o fogo, que venha descer fogo, que venha cair fogo do céu nessa noite, caia fogo nesse lugar, que venha queimar toda a palha, todo o feno, toda a madeira, que venha ser queimada hoje, em nome de Jesus. Oh Espírito Santo de Deus, oh Espírito Santo de Deus, venha queimar este lugar, Espírito Santo, venha queimar este altar, Espírito Santo de Deus, venha com o teu fogo, se manifesta o poder do Espírito Santo sobre este lugar, em nome de Jesus. Oh glória a Deus, se enche este lugar, oh Deus, em nome de Jesus, oh Pai, eu declaro, Pai, esse lugar cheio do Espírito Santo, seja cheio do Espírito Santo, receba o batismo de fogo, oh, que seja batizado no fogo, em nome de Jesus, que se manifeste o fogo neste lugar, queima este lugar, Espírito Santo, em nome de Jesus. Oh glória a Deus.